irmãos. Lucas capítulo 8, a partir do verso 40. Tá bom. Lucas 8, a partir do verso 40. Diz assim um texto sagrado: Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam, e certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, que gastara com médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com os seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: Quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: Tua filha está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: Não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos chorando e a pranteavam, mas ele disse: Não chores, ela não está morta, dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: Menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe desse de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Oremos. Senhor, por tua graça e amor, aplica a tua palavra às nossas vidas e coração. Nos ensina, Senhor, teus decretos, teus juízos. Consola-nos através dessa poderosa palavra, falando-nos aquilo que precisamos, Pai. Estamos diante de Ti nessa noite e o nosso coração, como Jairo, prostrado em Tua presença, pedindo que o Senhor, nos socorra, nos ajude, mova as nossas vidas em direção à Sua. Te oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os fogos acontecendo e os crentes tudo aí, né? Já sei. Bem, irmãos, esse é um texto que nos diz que Jesus tem compaixão, né? No último sermão, nós falamos sobre a misericórdia de Jesus, que atravessou o mar revolto, uma grande tempestade, a fim de salvar um único homem. Um homem desfigurado, com uma vida toda destruída, atormentado por uma legião de demônios. Essa segunda parte do capítulo 8, como eu disse,
trata do poder de Jesus sobre a criação. Esse capítulo retrata muito bem o modo como Jesus, ele trata o homem, ele cuida dos seres humanos. Bem, o que eu ia dizer é que esse capítulo retrata o modo como Lucas pensa Jesus. Enquanto que Mateus é um evangelho escrito para os judeus, Marcos um evangelho escrito para os gentios, Lucas é um evangelho escrito para todos. Jesus ele não é apenas salvador de judeus, nem tampouco apenas salvador de gentio, ele é salvador de todos, homens, mulheres, crianças. E nós vemos essa ideia de totalidade da salvação, por exemplo, retratada, registrada aqui no capítulo 8. Jesus salva um homem possesso de muitos demônios, agora atende o pedido de um pai para que salve uma criança, e no caminho ele salva uma mulher com fluxo de sangue há cerca de 12 anos. Ele é o salvador de todo mundo, e isso será visto bem mais vezes dentro do Evangelho de Lucas. Cada um dos personagens, o homem, o Gerazeno, o homem de Gadara, depende aí como é a tradução da Bíblia, seja a filha de Jairo ou a mulher anônima do fluxo de sangue, cada um desses personagens apresenta uma dificuldade geográfica, cultural e religiosa. Jesus, ele ignora tudo que possa separar os homens da fé verdadeira e dá conta de restaurar a vida de cada um deles, de levá-los a Deus. Olha, irmãos, com toda sinceridade, né, assim, a leitura de Lucas 8 me faz chegar a uma conclusão, embora a gente tenha muitas aplicações e lições dentro desse texto, de que esse texto foi colocado aqui por obra do Espírito Santo, a fim de que nós encontremos esperança. Esse texto foi colocado onde está e nos foi dado, registrado por Lucas, a fim de que eu e você tenhamos esperança, a fim de que eu e você possamos ter as nossas forças restauradas, a nossa fé fortalecida, de modo que não venhamos a duvidar, blasfemar, rir, como no caso daqueles que estavam dentro da casa de Jairo, murmurar ou esmorecer na caminhada. As maiores tempestades se acalmam com a voz do nosso Senhor. Os demônios se vão com a sua ordem. A enfermidade desaparece quando ele é tocado. E a morte vai embora quando ele ordena. Eu volto-me, pensando nesse texto, para as palavras iniciais de Lucas, no capítulo 1, no verso 37, que diz: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. No texto dessa noite, nós temos duas histórias, uma dentro da outra, e esse tipo de técnica na escrita é chamada de narrativa tipo moldura ou narrativa sanduíche, exatamente porque tem uma história inserida dentro da outra. Lucas aqui, ele vai dar destaque pelo menos a 5 elementos dentro desse texto. Lucas mantém o interesse de Jesus em ministrar às mulheres, incluí-las no Evangelho. Lucas também mostra que a fé é um elemento
central. Lucas também nos mostra que Jesus está completamente despreocupado com as questões de impureza religiosa imposta pelos homens. Ele cura, independente de como esses homens ou mulheres se acheguem a ele. E Jesus tem um poderoso poder para dar identidade àqueles que foram banidos, excluídos da sociedade. E por fim, Lucas apresenta a compaixão de Jesus por aqueles que estão feridos, machucados. Essas são lições que o texto há de mostrar. Verso 40. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Enquanto que em Gadara, Jesus foi rejeitado, tendo sido intimidado, a deixar a região pelos moradores que ficaram amedrontados pelo que viram. Alguns comentadores dizem que a preocupação desses homens não era um certo medo do que Jesus era, mas era um medo daquilo que Jesus poderia causar a eles, porque viviam em uma condição de pecado. Está jogando aí, João? A questão era que os homens perderam 2.000 porcos de uma vez. Eles estavam preocupados com aquilo que poderia acontecer. Em Cafarnaum, Jesus é recebido com grande multidão, em grande alegria. Aquelas pessoas estão aguardando o seu regresso. E esse versículo 40, ele fundamenta a ideia de que Jesus tem atravessado o lago, enfrentado uma terrível tempestade, com o único fim de salvar aquele homem atormentado. Olha o que Jesus faz. Ele atravessa um lago, uma grande tormenta, a fim de libertar um homem atormentado, por causa de uma só vida. Verso 41 e 42, eis que vem um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava à morte. Nós começamos pelo apelo apaixonado de Jairo, um líder da sinagoga. A história de Jairo se apresenta como um perfeito contraste com a mulher do fluxo de sangue. Ele, primeiramente, é identificado pelo nome. Jairo, um dos maiorais, ou chefe da sinagoga, ou presidente da sinagoga. Ela é anônima. Ninguém sabe como chama. Ele é um líder religioso. Ela é uma excluída da comunidade religiosa. Jairo é rico e poderoso. Ela, segundo o texto, perdeu tudo que tinha, os seus bens, buscando saúde. Jairo teve alegria durante 12 anos com a sua filha. Aquela mulher sofre há 12 anos com uma hemorragia. Fato esse que, inclusive, impede ela de ser mãe. Bem, mas tem uma moral disso tudo, né? Seja Jairo, que viveu 12 anos como um maioral, como rico, tendo a alegria da sua filha, seja aquela mulher que tem vivido 12 anos sofrendo, todos eles precisam de Jesus. E eu digo que essa é a beleza, a grandeza do Evangelho, né? Que não há grego, não há judeu, não há homem, não há mulher, não há escravo, não há livre. Não há brasileiro, ou americano, ou africano, ou indiano, não há. Todos precisam de Jesus. Todos precisam de Salvador.
A moral da história também é que o pecado afeta todo mundo. Brasileiro, indiano, africano, americano, europeu. Tudo que nós sofremos, dores, prantos, enfermidades e até a morte, é fruto do pecado. Se nossos pais não tivessem desobedecido a Deus, não haveria dor, nem choro, nem enfermidade, nem tristeza. Olha, irmãos, eu acredito que nós não temos assim a capacidade de imaginar o que aquela mulher estava passando. E quando eu digo que o pecado é a causa dos nossos sofrimentos, nós também não temos nem sequer a capacidade de imaginar o que é uma vida sem sofrimento. Irmãos, o céu, embora nós tenhamos, a gente não sabe tudo sobre o céu, a gente sabe tudo quanto Deus nos quis revelar em sua palavra do que será aquele lugar, onde não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá angústia. Sabe o que é isso? Não, nós não sabemos. E é por isso que o céu para nós é algo ainda incompreensível. De alguma maneira, o céu parece às vezes, esse nosso imaginário muito pobre, que muitas vezes a gente imagina o céu baseado naquela novela da Globo, A Viagem, todo mundo de branco, num capim verdinho, andando de um lado para o outro sem ter o que fazer. Ou então, todo mundo prostrado e falando, santo, 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 um belo culto daquele jeito. E olha, a nossa cabeça e a nossa imaginação mal educada não consegue imaginar o céu, porque nós não conseguimos imaginar o que é uma vida sem sofrimento, porque o sofrimento desde o pecado é parte da vida do homem. Kierkegaard dizia que a vida é angústia, o homem é angústia, é sofrimento. Mas não somente ele, qualquer pensador chega a essa conclusão, que a dor, a pranto, a tristeza, a angústia. Os mais existencialistas propõem que para o sofrimento dessa angústia, o suicídio, como Albert Camus. E esse para ele é o ponto alto da filosofia. Alguns pensam que é o caminho. Bem, Jesus nos promete algo. Em primeiro lugar, vencermos no corpo, e isso só é possível andando no Espírito, os resultados dos sofrimentos terrenos. Deixa eu tentar explicar isso. Quando nós chegamos, por exemplo, em Romanos 12, que o Senhor fala que nós estamos ali sacrificando o nosso corpo, como parte do culto racional, como um sacrifício vivo e agradável a Deus, e aí transformando a nossa mente, a fim de que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bem, por que isso é necessário? A Bíblia, em muitos lugares, de muitos modos, nos mostra que isso é parte do texto lá introdutório do boletim, que sofrimento e alegria para nós não são contraditórios, que a nossa alegria está ancorada em uma esperança que não é transitória e passageira.
Por isso que nós cristãos precisamos estar muito bem ancorados, fundamentados, a fim de que as lutas dessa vida não nos tirem a esperança, a alegria da eternidade. E essa alegria que inunda nosso coração, que sustenta a nossa fé, ela ainda não é completamente compreendida, porque nós não somos ainda o que seremos. Nós não somos santos como seremos. Não temos o pleno conhecimento como teremos. De modo que nós vivemos naquele estado de agora já e ainda não. Então, irmãos, nós não entendemos o que é uma vida sem sofrimento, mas nós podemos, por meio da Escritura, eu digo que por meio da fé, ter aqui uma perspectiva, um vislumbre daquilo que virá. Porque isso já nos é prometido na Sagrada Escritura. Nós temos uma convocação para superarmos as etapas de sofrimento, de transtorno, de angústia, desse mundo e vivermos acima das tribulações. Bem, elas passam, elas devastam, mas os que estão edificados na rocha permanecem inabaláveis. Eu acredito que plenamente nós não temos uma ideia, uma capacidade de imaginar o que é uma vida sem sofrimento. Por quê? Porque para nós, na maior parte do tempo, parece que a alegria é apenas o cessar das dores e dos sofrimentos. E aqui está, na maior parte, a causa dos nossos problemas. O que é alegria? É quando eu não estou sofrendo. Legal. Alegria é quando as coisas estão dando certo. Quando você é feliz? Quando o vento está soprando ao meu favor. Quando você está feliz? Olha, quando tudo ao meu redor está bem. Esse não é o nosso conceito de felicidade. Portanto, a felicidade para nós não é a felicidade. A felicidade para nós é a ausência de sofrimento, é a ausência de luta, de tribulação, de angústia, e é por isso que a gente nunca desfruta da felicidade, da alegria oferecida pelo Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. O cara que está falando para você se alegrar é o cara que está preso numa masmorra insalubre, chicoteado, maltratado, prestes a morrer, nos ensinando e motivando a igreja a alegrar-se no Senhor e não perder essa alegria. O Gerson Borges canta uma música que nós já cantamos aí uma vez, Alegria da Nossa Alegria. E essa canção fala, porque tu és a alegria da minha alegria. Isso está corretíssimo. A causa da nossa alegria é o Senhor que é a nossa alegria. A causa da nossa felicidade é o Senhor que é a nossa própria felicidade. De modo que se nós compreendêssemos isso, as oscilações do mundo, a nossa alegria ou a nossa felicidade não seria a ausência das lutas. Porque veja bem, se eu te perguntar o que é o bem, alguém pode dizer, é a ausência do mal. Bem, é o mal que é a ausência do bem. Bem, o mal não é uma coisa, não é uma entidade. O mal tão somente para nós é um distanciamento da verdade, da justiça, da beleza.
Mas esse não é o mesmo conceito que nós deveremos, por exemplo, usar para a felicidade. Por quê? Para nós cristãos, a âncora da nossa felicidade não são coisas transitórias. Eu já disse isso aqui muitas vezes, irmão, sobre muitas coisas. A âncora da nossa felicidade ou da nossa alegria, como queira, não são coisas transitórias. Bem, Jesus é recebido por uma multidão, Jairo está lá, esperando o mestre com um pedido desesperado. Eu gosto como Lucas ele conduz a história. Primeiro porque ele chama a nossa atenção para Jairo, né? Olha, um presidente da sinagoga, um principal da sinagoga, e depois ele nos induz à história da mulher. O que chama atenção nesses versículos é que, embora fosse um dos maiorais, um tipo de presidente da sinagoga, Jairo não vai falar com Jesus tratando de igual para igual. Ao contrário, ele se achega quebrantado e vazio. O texto nos diz que ele resolveu prostrar-se e suplicar a ajuda de Jesus. O texto gera comoção. Essa menina é filha única de Jairo e está à beira da morte. A menina, como o texto registra, tem cerca de 12 anos. E Jesus não interroga Jairo, não pede explicações sobre a condição dele ou da menina. Tão somente ele se compadece do sofrimento daquele pai e o acompanha até a sua casa. A história agora é atravessada por uma outra história. Uma mulher sofrendo há 12 anos de um mal e encontra Jesus no meio desse caminho à casa de Jairo, no meio de uma numerosa multidão. Verso 43, certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Esse é o modo pelo qual Lucas apresenta a mulher, uma mulher que há 12 anos luta contra uma hemorragia e que até o momento não conseguiu ser curada dessa hemorragia, e gastou tudo que possuía procurando cura. Esses 12 anos foram anos de enfraquecimento constante, anos de busca, né, e de esperança frustrada. E aí, irmãos, eu tento imaginar o sofrimento dela. Quantas lágrimas, quantas noites sem dormir, quanto sofrimento sem trégua. Isso nos ensina que talvez seja um de nós ou nós que estejamos sofrendo há muito tempo, buscando solução em caminhos, em lugares, em meios, e isso nos deixa frustrados, angustiados, duvidosos. Provérbios 13:12 diz assim: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Imagine essa mulher que colocou a sua dependência em tanta coisa, pessoas. Irmãos, nós vivemos em um tempo de muita tecnologia, né? Onde as mulheres podem contar com uma série de tecnologias, por exemplo, para os seus tempos menstruais. Imagine uma mulher dessa que há 12 anos sofre de uma hemorragia. Quanto de pano? Como é que ela trata isso? Como é que ela impede
aquele sangue de descer. E aí essa esperança que se coloca no médico, em um medicamento, e essa esperança que se adia, adoece o coração, enfraquece o coração. Por isso que é muito perigoso nós colocarmos a nossa esperança naquilo que não é Deus, naquele que não é o Senhor. É muito perigoso colocarmos a nossa esperança, em carros, em cavalos. Não é isso que o salmista diz? Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós faremos menção do nome do Senhor. A nossa confiança não pode estar no nosso próprio braço. O tempo e a demora para a solução dos problemas pode tornar um mal ainda maior, consumindo força, abalando o coração. Mais uma vez eu digo que o texto dessa noite, ele vem renovar a nossa esperança, fortalecer a nossa fé, nos fazer confiar e esperar pela salvação que vem do Senhor. Voltando-se para a mulher, o tipo de sofrimento dessa mulher não afeta apenas a sua relação familiar, por exemplo, impedindo ela de ter filhos. O tipo de enfermidade que ela tem afeta, implica a sua vida social, religiosa. Para os judeus, esses tempos mensais dos quais as mulheres atravessam, ele é considerado um tempo de impureza. As mulheres não podiam ser tocadas e ficavam distantes da vida religiosa. No caso dessa mulher, há 12 anos ela é considerada impura. Veja, irmãos, ela não é uma mulher omissa. Nós estamos diante de uma mulher que batalhou, que buscou incansavelmente uma solução para a sua vida. Ela não se trancou num quarto, ela não ficou acuada. Bem, o texto não registra algum tipo de reclamação sobre a vida. Ela buscou meios de solucionar o problema, o que a levou não apenas a perder todo o seu dinheiro, mas também definhar com a sua saúde. Há diversos sofrimentos aqui, sejam os sonhos destruídos, a falta de ânimo profundo, a segregação religiosa, social que ela sofre. O texto não para na descrição do sofrimento dela. Lucas nos relata que, mesmo diante de todo esse quadro trágico, ela reúne forças, se coloca no meio da multidão e busca encontrar Jesus. No verso 44 diz: veio por trás dele e lhe tocou a orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. É possível que muitos de nós, enfrentando um quadro menos complexo do que o dessa mulher, já teríamos desistido de muita coisa, parado a nossa vida, apresentado um quadro crônico de depressão, de ansiedade. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Eu quero te dar 3 alternativas para você responder, para você ou para Deus. O que os problemas fazem com você? O que os sofrimentos, as dores, o que as questões do cotidiano fazem com você? Te afligem, te deixando triste, deprimido, pensativo e ansioso? Essa é a primeira alternativa. A segunda, te afligem, te fazendo parar,
ou te levando a pensar em desistir. Ou 3, te afligem, te levando desesperadamente aos pés de Jesus. O que os sofrimentos fazem com você? Bem, a mulher procurou médicos e fez isso antes de conhecer que um tal Jesus de Nazaré curava enfermos, ressuscitava mortos, libertava endemoniados. Ela procurou vários tratamentos, 12 anos com uma hemorragia crônica. Mas aí ela ouviu falar de Jesus, de suas maravilhas, seu poder, compaixão, misericórdia. Em Romanos capítulo 10, verso 17, diz que a fé vem pelo ouvir. O que ela ouviu foi suficiente para produzir nela um espírito tal, uma fé, uma certeza de que, se tocar tão somente em seu manto, ficarei curada. É como Mateus registra isso. Ela não apenas pensou em fazer, ela entrou no meio da multidão, certamente lutando por espaço, tentando se aproximar de Jesus, e quando se aproximou, tocou e foi imediatamente curada. O texto diz: a hemorragia cessou. O que fazemos quando as tribulações, as lutas, as coisas da vida se levantam contra nós, irmãos? Ficamos tristes, deprimidos, pensativos, angustiados. Dois, pensamos em desistir. Ou 3, nos lançamos aos pés daquele único que pode mudar a condição da nossa vida. Dependemos de quem? Nós vivemos em um tempo onde a maior parte de vocês confiam no que os técnicos dizem, os especialistas dizem, e não colocam a fé em prática, reconhecendo e confiando no que o Senhor pode fazer. Verso 45 e 46, mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, ninguém assumiu. Pedro, com seus companheiros, sempre Pedro, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem e dizes quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou porque senti que de mim saiu poder. Esse texto é maravilhoso, pois nos ensina uma lição importante. Muitos comprimem a Jesus, muitos comprimem a Cristo, mas realmente pouquíssimos o tocam pela fé. O que essa mulher fez é completamente novo. Jesus está frequentemente no meio da multidão. É claro que muitos se aproximam dele por curiosidade, querendo tirar dele algum benefício, comer do pão. Muitos ali chegam perto dele, tocaram, se aproximaram, encostaram, esbarraram nele. Lembremos de que ele foi esbofeteado, cuspido, maltratado. Muitos o apertam, sentem talvez aquele bom aroma que canta o estênio, alguém como eu, mas poucos o tocam pela fé. Agostinho, comentando esse texto, diz: uma multidão o apertava, mas só essa mulher o tocou de verdade.
Nós podemos olhar para diversos outros episódios, os homens querem um toque dele, uma só palavra dele, como no caso do centurião. Mas essa mulher reconhece uma coisa que talvez nenhum outro tenha pensado, irmãos. Pela fé, gerada em seu coração, que a fé é um dom de Deus, é claro. Ela reconhece que o poder do Senhor transcende a sua própria ação. É maior do que o que ele diz, do que o toque que ele dá. O poder do Senhor não se limita ao seu toque ou à sua própria palavra, porque Ele mesmo, Jesus, o Filho de Deus encarnado, é o poder de Deus encarnado. Por isso que aqueles que se aproximam dele em fé, constatam o que essa mulher constatou, que dele flui poder, virtude. Pedro entra em cena porque ninguém se acusa. Pedro questiona a pergunta do Senhor dizendo, olha, é uma incoerência, porque está todo mundo te apertando, o Senhor está perguntando, né? Quem te tocou? Alguém me tocou porque senti que de mim saiu o poder, não é o toque como o toque da multidão. Eu pergunto por que alguém me tocou, porque eu fui tocado pela fé. Não fui empurrado, esbarrado. Alguém veio a mim, buscando poder, e fez sair de mim poder. 47 e 48. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então disse-lhe Jesus: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. O Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte: o toque da fé acontece quando o contato pessoal com Jesus é o nosso maior e único objetivo de vida. Isso tudo nos ensina uma lição, né, irmãos? Muitos de nós estamos culto após culto, estamos acostumados a ir e a voltar da igreja. E é natural que achemos inclusive errado o fato de não nos reunirmos. Eu acredito que muitos de nós não temos esperança de que alguma coisa aconteça de verdade em nossa vida. Estamos vindo e indo, oramos, louvamos, ouvimos a palavra, mas não tocamos Jesus pela fé. O que quero dizer com isso é que muitos de nós, irmãos, vivemos como essa multidão, né? Que esbarra em Jesus, empurra Jesus, mas não desfruta do seu poder. Muitas vezes em sermões como este, é necessário apresentar algumas ressalvas, né? Porque muitos de vocês, como eu também, entendem que experiência com Jesus se resumia a barulho, a riso, a salto, ou a línguas que a gente não pode explicar. E aí a gente deveria aprender com essa mulher, né? Primeiro, que ela toca Jesus em grande dificuldade. Segundo, sem estardalhaço, ela toca em Jesus em secreto. E se Jesus não tivesse, alguém me tocou porque de mim saiu o poder, ela voltaria para casa em secreto, curada da sua enfermidade.
ela tocou em Jesus sob um senso de indignidade e humildade. A reação não foi barulho, mas um maior quebrantamento. Quando se declara ao mestre, ela está trêmula, nervosa, e compartilha um motivo. Por que ela foi a ele? As palavras de Jesus são: filha, tu está salva, tua fé te salvou, vai. Eu penso, irmãos, que na maior parte do tempo nós deixamos de acreditar que podemos experimentar essa boa e verdadeira vida com Jesus em fé. Bem, nós estamos em um mês que celebramos a Reforma Protestante e há um dado que é jogado na conta da reforma, de que espiritualidade e avivamento não tem a ver com a fé reformada. E eu diria que verdadeira espiritualidade e verdadeiro avivamento só tem a ver com a fé reformada. Só tem a ver com a fé baseada no Evangelho. E nós experimentamos isso, irmãos, não é por meio de manifestações barulhentas e estardalhaço no mundo. Nós não temos exemplos como esses. O homem acabou de ser liberto, de uma terrível legião de demônios que o assolava por muito tempo. Uma vez que ele foi liberto, ele é encontrado em pleno juízo. Ninguém olha para aquele homem e julga que agora ele é um maluco que pula, que sapateia, que dá cambalhota. É nítido que ele é um homem civilizado agora, que ele tem uma consciência restaurada agora. Bem, nós pregamos o Evangelho e cremos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E olha, salvação no aspecto último, no sentido de que seremos tirados desse mundo brevemente e estaremos com o nosso Senhor, gozando da eternidade. Bem, esse é o aspecto último da salvação. Mas nós cremos que esse Evangelho é poder de Deus para cada etapa de nossa vida, até o último momento, quando a obra estará completa. Jesus, quando fala para Jairo sobre a sua filha, ele fala: não temas, crê somente e ela será salva. Jairo estava pensando que minha filha morreu, bem, se Jesus vai salvar, ela vai para o céu. Eu acho que nós entendemos muito claramente no que diz respeito a esse salvar. Bem, ela não será perdida, ela não ficará morta. Quando você vê alguém se afogando, você indica, chama o salva-vida, ou mesmo você vai salvá-la, você vai tirá-la de um estado de afogamento, eu vou salvá-la para ela ir para o céu. Então é melhor afogá-la logo, se ela for crente, já facilita. Bem, não é isso que a gente faz, A não ser que se for alguém que dê trabalho, Eu tive essa chance contigo, Felipe? Mas eu não usei, Quando eu descobri que ele não sabia nadar, é agora, Senhor, mas a gente não deve fazer isso, Verso 49, falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre.
Jesus estava despedindo a mulher, quando chega um enviado, um mensageiro, ou mensageira, não sabemos quem, da casa de Jairo, trazendo a notícia do falecimento de sua filha. Imagine o impacto, né, irmãos? A gente pode cogitar muitas questões, e quando eu digo cogitar, a gente pode deduzir muita coisa. Jairo pode ter ficado ainda mais abatido, chateado, com o fato daquela mulher ter atrapalhado Jesus de chegar mais rapidamente em sua casa. Pelo desenrolar da história, parece que Jesus está muito próximo na casa de Jairo. Jairo pode ter ficado chateado com o fato daquela mulher ter tirado a atenção de Jesus. Raramente alguém pensaria: minha filha de 12 anos morreu, mas essa mulher que há 12 anos sofre, foi curada. Eu estou um pouco triste lá com a minha filha, mas estou feliz por essa mulher, que eu não sei nem quem é. Dá para imaginar isso? Não, né? Não dá. O que mais me chama a atenção nesse texto é como o mensageiro define a vida ou a fé de Jairo. Ele diz: não incomodes mais o mestre. Ele está dizendo: está bem, pode voltar para casa, deixa o mestre aí, já não há mais o que ser feito, acabou, fim, encerrado. Bora, Jairo, tua filha morreu, deixa o mestre aí, ó. Mas Jesus, verso 50, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. As palavras de Jesus, irmãos, são postas contra a incredulidade daquele mensageiro. Ele diz a Jairo: não temas, crê. Será que nós ouvimos mensagens como essa que Jairo ouviu, de mensageiros como esses, nos dizendo: desista, basta, acabou, não tem jeito? É parte da caminhada e da nossa luta pela fé que desanimadores apareçam em nosso caminho. É parte da nossa caminhada que pessoas se oponham à nossa fé, nos incentivando a desistir, a não persistir na fé. A palavra de Jesus a Jairo se aplica a mim e a você. Crê somente. Não temas, crê somente. É interessante que Jesus não exige de Jairo nada além daquilo que aquela mulher apresentou: fé. Aquela mulher não foi salva por iniciativa própria. Ela não foi salva pelo seu toque. Ela foi salva pela fé. Deus não exige de você sacrifícios. Ele não quer que você faça isso ou aquilo, ou suba, ou desça a montanha. Ele disse para Jairo: não temas, crê somente. Olha, irmãos, eu digo que está mais do que na hora de nós aprendermos de que quando os recursos, os meios acabam, Jesus, sua palavra, nos encoraja a crer somente. As más notícias acontecem e vão acontecer em toda a nossa caminhada. As más notícias nos abalam
Jesus não ficou nem um pouco preocupado com a notícia dos mensageiros. Elas não abalam o nosso Senhor. O vento e a tempestade deixa inclusive, os mais bem treinados marinheiros atormentados. O nosso Senhor diz: cala-te, acalma-te, e tudo se faz bonança. No meio da crise, a fé, ela tem que se impor sobre as emoções. C.S. Lewis dizia: o grande inimigo da fé não é a razão, mas as emoções. Não se deixe dominar pelas emoções. Não temas, crê somente. Versos 51 e 53. Tendo chegado a casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, Tiago e João, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Jesus chega na casa de Jairo e não permite, ele está sendo acompanhado por uma multidão, que ninguém mais entre. Todos estavam chorando e pranteando naquele lugar. Jesus, em meio a todo aquele choro, pranto, ele fala para que as pessoas não chorem, porque ela dorme. Aquilo é recebido com descrença. Alguém entre os que choram, riem-se dele. E é claro que esse é um riso de incredulidade, um riso de deboche. Bem, esse cara é meio desinformado, né? Não há mais solução, já haviam dito para Jairo. Quando Jesus apresenta a solução, alguém debocha de suas palavras. Olha, irmãos, isso faz mais de 2000 anos. Esses desanimadores da fé continuam existindo ainda hoje. Muitos continuam se divertindo, referindo-se à fé no Senhor como uma mera superstição, um mero mito. Mas esse tipo de abuso, de riso, de deboche, não fez o nosso Senhor parar na casa de Jairo, e não fará ele parar na nossa casa hoje. Ao longo dos anos, quantos riram e escarneceram do nosso Senhor, irmão? Diziam que o cristianismo ia acabar, queimaram as Bíblias, proibiram-as. Tudo fizeram contra a igreja do nosso Senhor. E cá estamos. É possível que venhamos a olhar para uma situação e, abatidos, abalados, venhamos a permitir que o nosso coração seja tomado por um sentimento de que não tem mais jeito, tendo o nosso coração sendo dominado pela desesperança. Nós olhamos para o texto, irmão, e nós temos uma convocação, um encorajamento da parte do nosso Senhor. Versos 54 a 56. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Eu encerro com isso aqui, né? Tem um hino, que fez parte da minha caminhada,
e que a irmã Yolanda, né, a esposa do irmão Raimundinho, vivia cantando nas orações matinais, né? Esse hino diz que se pelos vales eu peregrino vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor para onde Ele for, confiando na graça do meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, se Cristo comigo vai. A gente não pode recuar. Ele disse: não temas, crê somente. Muitas vezes, eu em tempos de tribulação, de angústia, muitas vezes eu cantei esse hino. Se Cristo comigo vai, cara, quem pode impedir? Se Deus é por nós, quem nesse mundo será contra nós? Se Cristo está conosco, se Ele está no barco, se Ele entrou em nossa casa, por que nós não iremos? Por que haveremos de recuar? A quem temeremos? E o que pode nos fazer um homem? Se Cristo está conosco, se Ele está em nossa casa, se é Ele que nos manda crer, se é Ele que nos diz não temas, se é Ele que nos diz será salvo, salva, então vamos, descansemos em Sua provisão, em Sua palavra que não falha. O texto diz que Jesus venceu a morte, despertou a menina e entregou aos pais, e eles ficaram maravilhados. Mas por quê? Ele não disse que a salvaria? Ele não disse para crer? Não temas, crê somente. Isso não se baseia naquilo que sentimos, irmão. Isso não se baseia em arrepio ou não, em choro ou não. Isso se baseia no que Jesus disse na sua palavra. Foi Ele que disse, então vamos, não temamos. Foi Ele que disse, não temos por que nos apavorar, nem se desesperar. Devemos crer somente. Concluo dizendo, se aproxime de Jesus com fé, e com fé, toque-o. Pela fé, obedeça. Em fé, descanse. E certamente você verá a resposta da fé, que é o cumprimento daquilo que o Senhor prometeu. Ele é Senhor, Ele é Salvador, e Ele cuida dos seus. Vamos orar? Bendito Deus, soberano, grandioso, que cuida de homens, crianças, mulheres, que cuida dos seus, que cuida de nós. Diante de Ti nos colocamos nessa noite, Pai, encarecidamente pedindo, sustenta a nossa fé. O Senhor nos diz na Tua palavra que nós devemos crer. Portanto, Senhor, fortalece essa fé no nosso coração, para que possamos caminhar em Sua direção por fé, como aquela mulher que sofria há 12 anos, sem perder a direção, a determinação. Fortalece a nossa fé, Deus. Nós precisamos de Ti. Obrigado por Tua palavra, por esse bom alimento, em nome de Jesus. Louvemos.